Marcos 14, 32. Diz assim: E eles foram a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: Ficai aqui comigo enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro, Tiago, João, e começou a ficar aterrorizado e profundamente abatido. E ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E indo ele um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice ou aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E chegando, os encontrou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo, dizendo as mesmas palavras. E retornando, o encontrou dormindo pela segunda vez, porque os seus olhos estavam pesados e não souberam que lhe responder. E ele volta pela terceira vez e disse: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem é traído pela mão dos pecadores. Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, Jesus é o Verbo encarnado. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. Deus é santo, onipotente, onipresente, onisciente. Deus, quando criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, quando o homem caiu no jardim, Deus fez uma promessa de uma restauração. Deus disse que a semente da mulher, a semente de quem? A semente da? Pisaria na cabeça. Por que a semente da mulher e não do homem? Porque, quem é mãe aqui? Levanta a mão. O útero era seu, agora a semente não era sua. A semente é do homem. A semente é do homem, o útero é da mulher. O homem dá a semente, a mulher dá o útero. Isso forma a vida. Quando Deus disse a semente da mulher, porque Deus já tinha tudo preparado, pastor Daniel, que Jesus não nasceria de uma relação entre um homem e uma mulher. Quando Jesus disse a semente da mulher, Deus disse: não vai ter participação do homem. Eu vou colocar a semente dentro da mulher. Por isso que Jesus nasceu de uma virgem. Quem colocou a semente dentro de Maria foi o Espírito Santo. Foi ou não foi? Está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia. Então, só tinha um jeito de Deus entender o homem melhor. Vou te explicar, biblicamente dizendo. Quando um homem sentia tentação, dor, pavor, medo, Deus não conseguia entender o homem, mesmo sendo Deus. Eu vou te explicar por quê. Porque o estado divino não permite ninguém sentir dor. O estado divino não permite sentir pavor. O estado de Deus não permite Deus sentir dor nem medo. Então só tinha um jeito de Deus entender melhor o homem. Como? Sendo homem. Eu disse: para mim entender o homem melhor, eu vou ser homem. E o Filho de Deus nasce de uma mulher. Isaías profetiza sobre ele mais de 700 anos antes do seu nascimento, dizendo: olha, quem creu em nossa pregação? E a quem foi estendido o braço do Senhor? Ele subiu como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem tinha formosura, e era como um de quem os homens escondiam o rosto. Era homem de trabalhos, era homem de dores. Aí vai dizendo o que Jesus fez. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi chamado de aflito de Deus e oprimido, mas foi pelas suas pisaduras que nós fomos. Então Jesus nasce. Os irmãos precisam entender que até os 30 anos de idade Jesus foi uma pessoa comum. Até os 30 anos de idade Jesus foi chamado na Bíblia de filho de José. Por isso que quando ele vai em Nazaré, lê o livro e senta na cadeira de Moisés, eles dizem: esse aí não é filho de José? Por quê? Porque ninguém conhecia Jesus como filho de Deus. Jesus, quando foi batizado por João Batista no Jordão, João Batista disse assim: olha, cumpriu o que eu venho pregando para vocês. Eu vinha dizendo para vocês que viria um mais poderoso que eu. Ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés. Quando Jesus vem para ser batizado, João anuncia e diz: eis aí
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morava em Nazaré. Onde Jesus morava? Nazaré. Jesus não volta para casa, pastora Juliana. Jesus vai para as terras de Zebulon e Naftali. Jesus vai para as regiões de Cafarnaum. Jesus, em vez de ir para Nazaré, vai para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, Jesus começa seu ministério de milagres. Registrado o primeiro milagre de Jesus em Caná. E Jesus começa a operação de milagres e prodígios em Cafarnaum. Por isso que a multidão passou a seguir. Porque não existe uma multidão que não siga milagre. Isso sempre foi comum desde a época de Cristo, da época dos profetas. E a multidão passou a seguir Jesus por quê? Porque a Bíblia diz que ele andava por todas as partes. Esta era a obra de Jesus. O que Jesus fazia, pastor? Ele andava por todas as partes fazendo o bem a todos, curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo. Essas eram as obras de Jesus. E onde Jesus passava, o que Jesus fazia? O que nós lemos no Evangelho, nos Evangelhos? Jesus ressuscitava mortos, purificava leprosos, curava enfermos, ensinava a palavra do reino. Jesus libertava pessoas de espíritos manifestos e de espíritos escondidos, como na mulher encurvada. Jesus curou coxo, cego, manco, homem da mão ressecada. Jesus fez uma série de milagres que seria impossível registrar todos. Ficou registrado o necessário. Mas certo é que depois de andar fazendo tantos milagres, Jesus precisava concluir a sua obra maior, a sua obra para a qual ele veio. Jesus veio para quê? Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para ir para a cruz. Jesus veio para ir para a cruz. Jesus veio para nos salvar. A maior obra de Cristo não foi ressuscitar os mortos, não foi curar os enfermos. Isso ele faz até hoje. Isso ele faz até hoje. Jesus cura ou não cura? Eu assisti agora a última cruzada do pastor Reinhard Bonnke, na África, antes da sua morte. As cruzadas dele reunia 1 milhão de pessoas por culto. E sabe o que acontecia lá? É tão comum ressuscitar um morto, que o morto ressuscitava e ficava no culto, e eles jogavam o caixão fora. Então, você nunca viu, mas isso está acontecendo no mundo até hoje. Os cegos estão vendo. Quando o João Batista teve uma dúvida, pastor Daniel disse: olha, vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo mesmo, ou se nós haveremos de esperar outro Cristo. Jesus manda uma resposta para João e diz: os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciada a palavra do reino, e diga para João que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E Jesus andou 3 anos fazendo milagres constantes, ensinando a palavra do reino, anunciando o reino de Deus. Então a obra de Jesus, primeiro, ele fez o bem a todos. Jesus nunca fez mal a ninguém. Jesus curou os enfermos, nunca colocou uma enfermidade em ninguém. Jesus nunca colocou um espírito em alguém, só tirava os espíritos ruins. Jesus só expulsava. A obra de Jesus era maravilhosa, mas Jesus era homem. Jesus era? Só quem está me ouvindo, Jesus era? Pastor, Jesus era homem? Era. Os Hebreus escrevem dizendo: nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, porque assim como nós, é homem. Jesus Cristo, o homem. Você vai ler muitas vezes na Bíblia. Jesus nasceu de uma mulher e era homem de dores e de trabalho. Nós não podemos esconder a identidade humana de Jesus. E hoje, nesta noite, o Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração para falar sobre isso, sobre uma obra que Jesus fez como homem, para nos mostrar que é possível, como homens, também fazer. Jesus foi até um lugar chamado Getsemane. Era um jardim. Jesus levou 3 dos seus amigos, porque aquele dia, pastora Juliana, era um dia que Jesus ia revelar um lado que ele nunca tinha revelado para ninguém. Jesus era o herói dos seus discípulos. Quando o pão acabava, quando não tinha nada para comer, com uma multidão de 15 mil pessoas na frente de Cristo, André trazia 5 pães e 2 peixes, propositalmente dizia assim: olha aqui, Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Porque ele já sabia que Jesus operava milagre. Jesus disse: me deu pão, me deu peixe. Levantava, dava graça. Uma multidão de 15 mil pessoas comia de 5 pães, de 2 peixinhos, e sobrava 12 cestos cheios. Está lá um demônio no corpo de um homem dizendo: eu não saio, vou matar esse homem. O homem está morando dentro do sepulcro, dentro do cemitério. Jesus disse assim: não, vamos lá. A família, a sociedade, ninguém libertou o homem. Jesus foi lá e libertou quando tinha um problema insolúvel. Os discípulos diziam assim: traga para o nosso mestre. Os irmãos lembram do lunático? O lunático, os discípulos disseram: sai demônio, demônio, sai não. Sai espírito, sai de jeito nenhum. Então vamos levar para o nosso mestre. Chegou lá Jesus: homens de pouca fé, traz ele para mim. Está vendo? Com o nosso mestre sai. O nosso mestre é poderoso. Jesus sempre foi o herói dos discípulos. Esse Jesus que andou com os discípulos, meus irmãos, durante 3 anos, ele se revelou de forma tão profunda para os discípulos,
que a maioria dos discípulos, tendo uma vida de pescadores ou sendo de aldeia de pescadores, eles sabiam que a coisa mais terrível e mais forte que existia não era a fúria de uma enfermidade nem de um demônio, era a fúria do mar. E o dia que eles pegaram a maior tempestade da vida, Jesus estava no barco. E a Bíblia diz que Jesus levantou e falou para o mar assim: se cala. Jesus falou para o vento: te aquieta agora. O vento cessou, o mar calou, se fez uma grande bonança. Os discípulos se reuniram no cantinho do barco e começaram a perguntar um para os outros: mas quem é esse? Até o vento e o mar lhe obedece quando ele manda. Porque ele manda no mar, ele manda no vento, ele manda nos demônios, nas enfermidades. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Só que Jesus, pastor Daniel, precisava deixar registrado a passagem do Getsêmani. Jesus não pediu para tirar isso dos evangelhos. Jesus não pediu para esconder o que ele passou lá. E quando ele foi para lá, ele só levou 3 amigos, porque o restante não tinha estrutura para ver ele naquela situação. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 32: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: ficai aqui comigo. Vocês podem repetir essa frase? Vamos lá de novo? Dá para acreditar, irmãos, que Jesus estava com medo de ficar sozinho. Jesus fez um pedido. Jesus tinha medo de demônio? De vento? De mar? Não. Mas esse dia Jesus disse assim: eu vou mostrar para vocês uma obra de um homem. Eu sou Deus, mas também sou homem. E como homem eu vou passar por isso. Jesus disse: ficai aqui comigo. Porque Jesus sabe o quanto que a solidão dói. Eu acho que não existe uma sensação pior na vida de alguém do que dizer: eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Jesus chama seus 3 melhores amigos, seus 3 discípulos que andavam com ele, e só entravam, esses 3 discípulos entravam com Jesus em lugar que os outros 3 não entravam. Jesus estava nos ensinando que no momento mais difícil da vida, você não pode deixar alguém sozinho, mesmo quando você vê esse alguém como um herói. Talvez você pense: minha mãe não precisa disso, minha mãe é forte. Meu pai não precisa de eu dizer isso para ele, ele já sabe. Jesus fez um pedido: eu quero que você fique aqui comigo. Eu não quero que vocês resolvam o meu problema. Vocês não têm poder para resolver meu problema. Eu não quero que vocês solucionem, porque quem soluciona o problema aqui sou eu, não é vocês. Eu não estou querendo que vocês resolvam o meu problema, eu estou querendo que vocês me dêem a companhia de vocês. Ficai aqui comigo. Agora escute isso. E ele começou a ficar aterrorizado. Em algumas traduções diz que ele começou a ficar com medo. Com quem, irmãos? E tem gente até que está com medo de falar. Mas é de Jesus, pastor, que eu estou falando. Ele começou a ficar com medo. Você já imaginou Jesus com medo? Porque você é crente, porque você é pastor, porque você é mulher de Deus, porque você tem fé, porque você carrega uma Bíblia. Ninguém aceita você ter medo. As pessoas exigem de você coragem o tempo inteiro. As pessoas olham para você como se você fosse de pedra, como se você fosse de ferro. Você não é crente, você não vai morar no céu, você não pode ter medo de morrer. Você não vai para o céu, medo de morrer por quê? As pessoas pressionam a nossa fé. Só que Jesus sentiu medo, porque o medo é humano. Em algum momento da vida você vai sentir medo, mas no momento mais difícil da vida, Deus vai preparar pessoas especiais para estar ao seu lado. Você pode glorificar Deus por isso? No momento do medo, Deus vai colocar alguém para segurar sua mão. Paulo escreveu dizendo assim: olha, na minha primeira audiência todos me deixaram, mas Lucas ainda está comigo. Deus sempre vai preparar um amigo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora olha que coisa tremenda. Jesus leva os amigos e diz assim: fica comigo. Os amigos de Jesus também são homens. E Jesus agora, pastor Daniel, começa a ficar aterrorizado. Os discípulos, eu quero que os irmãos agora vá para o Getsêmani comigo. Vamos lá no Getsêmani. Imagine o teu herói, o que expulsa demônio, ressuscita mortos, manda o mar se acalmar, fala com o vento, fala com as ondas. Imagina você vendo essa cena. Os discípulos olharam um para o outro e disseram: eu nunca vi um mestre assim. Você sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Vocês estão achando que é todo dia que vocês vão levantar pisando em brasa? Você está achando, irmão, que é todo dia que você vai levantar pisando em demônio? Você está achando que é todo dia que você vai levantar falando em língua cheia? Tem dia que você vai levantar pela manhã e você vai procurar a fé. Você vai procurar a coragem.
você vai procurar o ânimo e não vai vê-lo. Tem dia que você vai ter medo, medo que alguém morra, medo de morrer, medo que aconteça. É normal, isso é do homem. Os discípulos olharam e disseram: eu nunca vi ele assim. Jesus disse: eu vou deixar eles me ver assim, porque isso vai servir de lição para eles. Eu vou ensinar para eles como se age quando a gente está assim. Primeiro, o Getsemane é o jardim da oração. O Getsemane é o quê, irmão? Não, você precisa gravar isso para nunca mais esquecer. O que é o Getsemane? Então quando eu estou para enfrentar a morte, o Calvário, a cruz, quem vai me prender, quem vai me bater, quem vai me colocar uma coroa de espinho, para onde eu devo ir? Eu devo ir para o jardim da oração. Essa foi a obra de Jesus. Jesus disse: eu vou ensinar para vocês, quando o negócio apertar, que a alma gritar, que o pânico chegar, que a depressão bater na porta do coração, que o medo chegar, não vá para outro lugar, senão para o jardim da oração. Eu quero que você levante as suas mãos comigo. O desespero não pode te vencer. Sentir medo é humano. Agora, você não pode ser vencido pelo desespero. Você não pode ser vencido pela loucura. Você não pode ser, não, o medo pode vir, mas ele não pode te vencer. Por que o medo não venceu Jesus? Porque Jesus estava no lugar certo. Por que Jesus não foi tomado pelo desespero? Porque Jesus não estava em outro lugar, senão no jardim da oração. Você poderia estar agora, na frente da sua televisão. Você poderia estar agora no pátio, na praça de alimentação do shopping. Você poderia estar agora fazendo qualquer outra coisa. Mas alguma razão te trouxe, no meio de uma pandemia, no meio de um tempo difícil, de um ano estranho. Deus te traz para o jardim da oração para te dizer: eu vou te dar coragem, eu vou te dar força, eu vou te dar ânimo. Quem acredita que o medo vai ser vencido? O medo vai ser vencido. A fé vai falar mais alto. Você é gente, mas é gente de Deus. Você é humano, mas é mulher de Deus. Você não vai ser vencido, você vai vencer. Jesus estava ensinando para os discípulos: olha, em algum momento da vida nós vamos sentir medo. E a Bíblia diz que ele não ficou só com medo não. Ainda no versículo de número 34, versículo 33, além dele ficar aterrorizado, ele ficou profundamente, diga comigo, profundamente, não, grita, abatido. Por que a gente, irmão, seja sincero comigo, por que a gente não aceita isso? Por que a gente prega só a fé da alegria, a fé da felicidade? Os irmãos já perceberam que até quando a gente chama alguém para aceitar Jesus, a gente chama a pessoa para ser feliz, não é para ser salvo. Vem ser feliz, vem, é assim ou não é? Porque é inaceitável para as pessoas um crente ficar profundamente. Aí quando ele fica, ele se frustra, ele diz: eu sou crente, estou abatido. Eu sou crente, estou triste. Eu sou crente, estou com esse semblante. E isso faz você ser descrente? E isso tira Deus de você? O apóstolo dos gentios disse: posso estar abatido, mas nunca destruído. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Pode haver um semblante caído, provinácia cante nubrite súria. Pode haver uma lágrima nos olhos, pode haver um coração triste, mas você nunca estará destruído. Deus te dará força no meio das suas lutas e das suas batalhas. Jesus disse: em algum momento vocês ficarão profundamente abatidos, mas sigam o meu exemplo, não saiam do jardim da oração. Não deixem a fé, não abandonem o propósito de Deus para a vida de vocês. Se a gente não puder ficar triste nunca, vai chegar um momento que você vai dizer: então eu não sou crente, pastor, eu não sou de Deus, eu estou profundamente abatido. Aí no versículo 34, o negócio piora. Olha, ele começou ficando com medo, depois ficou abatido, e agora ele diz assim: a minha alma. Jesus disse o quê? A minha. Jesus está falando de uma coisa pessoal. A minha alma está triste até a morte. Até o quê, irmão? Não, grita, até o quê? É outra coisa que a gente não quer aceitar. Jesus estava pensando em tirar a sua vida? Jesus estava pensando no suicídio? Não, irmão, isso não existe. Não existe. Eu não aceito nenhum tipo de sermão que faça apologia ao suicídio. Nenhum. Jó suicidou?
Elias suicidou. Me mostra na Bíblia um profeta que suicidou. Quem suicidou na Bíblia foi Judas. Suicídio não é para salvo não, meu irmão. Não venha se apoiar em cima de sermão de algum líder religioso, dizendo, mas o líder fulano de tal. Não, negativo. Você não tem o direito de tirar a sua vida. E vou te explicar por quê. Tem gente no estado terminal do câncer, pesando 30 quilos em cima de uma cama, fazendo radioterapia, quimioterapia, e se você perguntar para ele, quer morrer? Ele vai dizer não. Porque a vida é uma dádiva. Ele quer viver. Ele quer viver tanto que ele toma um remédio que machuca o seu corpo. Ele faz uma hemodiálise, que ele sai de lá tonto, vomitando, passando mal, mas ele faz, porque ele quer viver. E você andando, dormindo, você quer pôr uma corda no pescoço, tirar a tua vida? Você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de fazer isso. A Bíblia diz que Deus deu a vida e só Ele que tira. Diga comigo, a vida é um presente. A vida é um presente. Jesus não estava pensando no suicídio. Jesus sentiu aqui, pastor Daniel, o que o Elias talvez sentiu debaixo do zimbro. Quando ele diz, a minha alma está triste até a morte, é porque vai haver algum momento da vida. Você não vai se matar, mas você vai dizer assim, se Jesus me levasse. Jesus está doendo tanto, está tão difícil, que se o Senhor me levasse, eu agradeceria. Paulo sentiu isso e diz, eu preferia estar com o Senhor, mas não chegou minha hora. Eu ainda precisarei ficar entre vocês. Jesus disse, a minha alma está triste até a morte. Versículo de número 35. Repitam todos comigo. E indo ele um pouco mais adiante. Então quando a minha alma está triste até a morte, eu volto para trás? Quando a minha alma está triste até a morte, eu recuo? Quando a minha alma está triste até a morte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir um pouco mais adiante. O inimigo olhou e disse assim, para mim e para você, com essa que ele está passando, ele volta para trás. Jesus disse, não, ele aprendeu comigo. É hora de tirar a força da fraqueza. É hora de se arrastar. Levante as suas mãos aos céus. Alguém entrou aqui dizendo, eu não aguento mais. Jesus está dizendo, se arraste. Rasteja. Feche os teus olhos um momento. O Espírito Santo está te consolando. É momento de ir um pouco mais à frente. É momento de prosseguir. É momento de continuar. É momento de ir para frente. Jesus está dizendo, não é tempo de desistir, nem de voltar atrás. Não. Vá um pouco mais adiante. Levante as suas mãos e diga, eu irei um pouco mais adiante. Jesus te ensinou a voltar atrás? Não. Jesus te ensinou a ser super-homem? Não. Jesus ensinou o seguinte, às vezes nós vamos sentir medo, ficaremos abatidos, ficaremos tristes, mas nós iremos um pouco mais adiante. O que o inferno não entende é porque não desistimos. É porque a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós não somos como aqueles que olham para trás. Por quê? Porque nós temos um alvo. E nós estamos no rumo desse alvo, olhando para esse alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quantos recuaram? Quantos voltaram? Porque não seguiram os exemplos e as obras de Jesus. Quando Jesus deixou isso registrado, Jesus disse para eles o seguinte, eu vou mostrar para vocês o que um homem pode passar. Mas o que vai determinar não é o que ele está passando, é a posição que ele está em Deus. Um passa pela depressão e suicida, o outro passa pela depressão e ora. Depende da pessoa. Um está doente, crê em Deus. O outro está doente, desiste da vida. Uma porta fecha, ele agradece, ó Deus. A Bíblia diz que Jó disse assim, Deus deu e Deus tirou. Bendito seja. Tem outro que já não entende, se revolta, porque não é a situação, é a pessoa. A Bíblia diz que Jesus foi um pouco mais adiante. Os discípulos, os 3 amigos foram? Foram? Não. Os 3 amigos foram? Não. Sabe o que Jesus ensinou? Eu vou te dar amigos, eu vou te dar irmãos, eu vou te dar pessoas que você ama e que também te amam, mas vai ter coisas que você vai ter que passar sozinho.
Vai chegar uma hora que você, se você olhar para parente, para amigo, para irmão, você se revolta. Porque tem coisa que Deus não vai deixar ninguém ir com você. A pastora deve ter passado por isso quando o pastor entrou para ser operado. O médico disse assim: fica aí na porta, daqui para dentro é ele, porque tem lugar que você não pode entrar. O seu filho está lá dentro, você quer entrar? O médico diz: não pode, aqui é só ele, porque tem um tratar de Deus que é com a gente, irmão. A gente grita, coloca a culpa nos outros, reclama. Jesus disse: eu passei por isso. Você vai ter que acreditar às vezes sozinho. Tem gente aqui que talvez só você é crente na tua casa. Você carrega a família nas costas, só você ora, só você congrega, só você faz campanha. E você diz: ninguém me ajuda. E Deus diz: não, essa prova é sua, mas essa vitória também será sua. Essa vitória também será sua quando teu filho te abraçar e dizer: obrigado, mãe. Se a senhora não tivesse orado, eu não estava aqui hoje. Teu esposo vai te agradecer e dizer: obrigado por ter esperado o tempo de Deus fazer a obra na minha vida. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Levante as duas mãos e diga: eu vou um pouco mais adiante. Deus está te mandando insistir. Deus está te mandando perseverar. Deus está dizendo para você: se ninguém quiser ir, deixa eles dormindo e vai. Mas eles estão dormindo, meus melhores amigos eram para vir comigo. Deixa eles dormindo. Pastor, ninguém quer vir, pastor. Ninguém quer. Vai você. É um tratar de Deus com você. Versículo de número 35. Indo ele um pouco mais adiante, ele se prostrou. Ele fez o quê? Aqui eu estou falando de quem, irmão? De quem? De Jesus. Eu quero que você olhe para mim que eu vou chegar lá. Jesus fez o quê? Se prostrou. Você lembra que Marta e Maria foram falar com Jesus? A Marta chegou e gritou com Jesus: ó, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus olhou para ela e repreendeu ela, porque Jesus viu que nela não tinha fé. Jesus disse: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. O teu irmão há de ressuscitar. Ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí vem a Maria, pastora Juliana. Quando a Maria vem, em vez da Maria gritar com Jesus, a Maria se joga nos pés de Jesus, abraça os pés de Jesus e disse: ah, Senhor, olha a tonalidade, mudou. Se o Senhor tivesse aqui. Jesus repreendeu Maria? Jesus perguntou: onde está o morto? Me leve na sepultura. Ninguém tem direito de encostar Deus no canto. Ninguém tem direito de gritar com Deus. Ninguém tem direito de dizer para Deus: ou o Senhor faz ou eu saio da igreja, ou o Senhor faz ou eu largo tudo. Ei, se prostra. Reconheça que você não pode. Reconheça que você precisa de ajuda. Você entende a palavra? Diga glória a Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: o segredo é prostrar. O segredo é se render. Ele se prostrou, olha o que ele disse. Ele se prostrou em terra e orou. E ele disse: olha, se possível, olha, irmão, que lição. Você pode repetir isso? Se possível? Então eu vou provar para você. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, porque profeticamente você pode. Eu também faço. Seja sincero, quantas coisas você decretou, determinou, profetizou e não aconteceu nada? Seja sincero, irmão. Eu profetizo que o fulano não morre, morreu. E aí? Eu determino que a pandemia acabou, não acabou. E aí? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: se possível. Quando você for orar, não diga para Deus que Ele é obrigado a fazer, não. Quando você orar, não diga para Deus: o senhor tem que fazer porque o senhor é Deus, ou faz ou não faz. Tem uma igreja aí que ensina assim. Ensina você a brigar com Deus. Gente que nem crente nem nasceu de novo, nem vida com Deus, tem gritando com Deus, jogando a Bíblia no chão. Só tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. Se o homem reclamar de alguma coisa, que ele reclame de seus próprios pecados, diz a Bíblia, não de Deus. Lembra de Abraão? O anjo chegou lá na terra de Abraão e disse assim: Abraão, lá em Ur, e disse assim: olha, sabe o seu primo Ló? Sei, saindo daqui a gente vai para lá, vai meter fogo naquela cidade, vai matar todo mundo. Abraão olhou e disse: então Deus mata o justo com o ímpio?
O anjo olhou no olho de Abraão e disse: longe de Deus praticar uma injustiça. Longe de Deus praticar uma injustiça. Levante a tua mão e diga comigo: se possível. Não, diga mais forte: se possível. Então, quando Jesus ensina a gente, irmão, Jesus, abre uma porta para mim, se possível, Jesus. Não diga para Deus que Deus é obrigado a fazer nada por você, não. Não diga para Deus: ó Deus, o senhor tem que fazer porque eu sou teu servo. Não, meu irmão, está errado isso aí, irmão. Não se ora assim. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Nós não temos moral. Nós não temos moral, nós não somos anjos. E nem se fosse anjo, para chegar diante de Deus e dizer: o senhor tem que fazer. Não, você não tem que fazer. Levanta a mão e diga comigo de novo: se possível. Quando a gente diz se possível, a gente tem que entender que Deus pode dizer sim ou não. Oh Jesus, cura minha mãe, se possível. Se possível ele cura, sim ou não? Ele pode curar ou não pode? E se ele não quiser curar? Morre. E onde fica a sua fé? Onde fica a sua fé? É a mesma fé? Se Deus fizer ou não fizer? Se Deus abrir ou não abrir? Se Deus curar ou não curar? É a mesma fé? Ou sua fé balança? Eu pedi, Deus não ouviu. Não, ele ouviu. Só que não era vontade dele fazer. Vamos continuar no versículo 35? Se possível, passe de mim, que ele passasse de mim aquela hora. E ele diz: Pai, todas as coisas te são possíveis. Jesus sabia que para Deus era possível. Agora isso aqui, irmão, isso aqui, eu como pregador, o pastor que estou ensinando para vocês, eu sei o quanto é difícil falar isso aqui. Diga comigo, toda a igreja: todavia. Não, diga mais alto: todavia não seja como eu quero. Agora me explica isso, irmão. Se quando você vai orar, tem vontade na sua oração, você coloca as suas vontades, eu coloco as minhas vontades na minha oração. Aí eu peço tudo o que eu quero, eu falo para Deus de todas as minhas vontades: Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, que não é proibido pedir. E no final da oração eu digo o quê? Mas não seja a minha vontade. Você já pegou alguém lutando com um relacionamento que Deus não quer? O Satanás está no negócio. A pessoa sabe, mas ele não sai, porque a vontade dele é ficar. Ele não quer saber se Deus quer. Ele não quer saber se Deus aprova. É assim ou não é? Eu me lembro que antes de casar com essa santa mulher de Deus, eu fui noivo de uma moça. E o andar da carruagem é que eu ia casar com aquela moça. Quando foi um dia, Deus me deu uma visão e perguntou para mim assim no sonho: você quer casar com ela? Eu falei: quero. Deus disse para mim: eu vou te mostrar o que vai acontecer se você casar com ela. E me mostrou: se você casar com ela, vai acontecer isso. Eu acordei de manhã, fui para o culto, do culto fui para a casa dela, dei um abraço na mãe, no pai, ajoelhei morando, disse: eu não sou mais seu noivo. Por quê? Deus não quer que eu case com você. Mas você não gosta de mim? Gosto. Mas por que você não vai casar comigo? Porque Deus não quer. Eu gosto de você, eu quero, mas Deus não quer. E a vontade de Deus é melhor do que a minha. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ele é agradável. Alguns de vocês estão sofrendo porque você não aceita a vontade de Deus. Deus não quer você num lugar, você insiste. Deus não quer você, você insiste: eu quero. Jesus nos ensinou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Os irmãos já percebeu quando tem um doente na família quase morrendo? O velhinho tem lá 100 anos de idade. Não, Jesus, não deixa morrer não, não deixa morrer não, não deixa morrer não, não deixa morrer não, não deixa morrer não. E o velhinho sofrendo, injeção, tira sangue, põe sangue. O dia que a família disse assim: faça a tua vontade, no outro dia Jesus leva. Porque Deus quer fazer a vontade dele e a gente não quer. Deus quer te tirar de alguns embaraços. Deus quer te tirar de algumas situações. Mas Ele quer que você aceite a vontade dele. Você aceita a vontade de Deus? Você aceita ou não aceita? Então levanta as suas mãos e diga: Deus, eu aceito a sua vontade. A vontade de Jesus era que Deus passasse dele o cálice, sim ou não? Deus passou? Não passou. Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me ouve. Naquele dia Deus ouviu, mas não atendeu. A ponto de Jesus gritar na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus disse: eu não posso te livrar desse cálice. Não posso. Tem coisas que Deus vai deixar a gente passar.
Mas sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o sofrimento do Getsemane não me faz fugir do Calvário. O sofrimento do Getsemane não me faz deixar a minha cruz. Quem está me ouvindo diz amém. Olha, irmãos, eu tenho 23 anos de fé. Já tive altos e baixos na minha vida. Mas eu nunca aceitei alguém dizer para mim: eu não estou na igreja por causa da fulana. Eu não estou na igreja porque não gostam de mim. Eu não estou na igreja porque a igreja não presta. Eu não estou na igreja mais porque... Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma pessoa que não foi convertida. Uma pessoa que não tem Jesus como padrão de vida. Uma vez que você se converte a Cristo e o seu coração está dominado, controlado pelo Espírito Santo, pode pisar na tua garganta, meu irmão. Pode colocar a tua língua para fora, pode tirar o sangue, não vai adiantar. Ninguém te separa. Ninguém te arranca de Deus. É uma decisão. Jesus estava sofrendo no Getsemane, mas não correu do Calvário. Ele sabia que depois do Getsemane, ele ia para a cruz. E aí eu fui descobrir que só não aguenta a cruz quem não passa pelo Getsemane. Quem são os crentes que não suportam a cruz? Os que não suportam medo, os que não suportam tristeza, os que não suportam pavor, os que não sabem ir um pouco mais adiante, os que não conseguem andar, que tem que estar carregado no colo o tempo todo. Isso não aguenta a cruz, uma hora ele deixa. Mas a Bíblia diz que ele foi um pouco mais adiante. Ele prostrou com o rosto em terra, pediu para passar, Deus não passou. Ele diz: olha, que não seja feita a minha vontade, mas seja como tu queres. Ele encontrou os discípulos dormindo de novo. Agora eu quero ler com vocês o versículo, para terminar o versículo de número 40 e 41. Ele volta pela terceira vez e disse: pode dormir agora, descansa, basta, é chegada a hora. Diga comigo: é chegada a hora. Diga comigo: o Filho do Homem é traído pela mão dos pecadores. Pastor, você podia me explicar melhor? Posso. O que Jesus estava dizendo? Eu estou preparado. Se você quiser dormir, pode dormir. Daqui a pouco a gente vai descer. Vai ter uma multidão lá embaixo, com varapaus e porretes para nos pegar. Eu estou preparado. Porque quem sai do jardim da oração, irmão, está preparado. Quem está no jardim da oração não é crente despreparado, não. Sabe qual é a minha preocupação como pastor? Saber como tem tanta gente despreparada. Gente fraca que não aguenta nada. Não aguenta uma pressão, não aguenta uma prova, não aguenta uma luta. A fé para ele é negociável. O Calvário para ele é negociável. A salvação para ele é negociável. Ele abre mão da fé como se abre de uma roupa. Ele abre mão da salvação como se abre de uma coisa qualquer. Jesus disse: eu estou preparado, vamos embora. Quem estava dormindo desceu. Quando eles vieram em cima de Jesus, Pedro corta a orelha de um soldado. O que é que Jesus faz? Pega a orelha do soldado e cola a orelha do soldado. Porque quem está vindo da oração, irmão, quem não está na oração, irmão, gosta de uma briga, gosta de uma espada. Por isso que tem gente que só vive brigando. Por isso que tem gente que só vive no meio da confusão. Por quê? Porque não está no jardim da oração. O jardim da oração te acalma. O jardim da oração faz você olhar para o teu algoz com outro olhar, de outro jeito. O jardim da oração faz você olhar para a cruz como um propósito e não como um castigo. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Porque o que faz você vencer não é o que você está passando. O problema, mano, tem gente que pensa: pastor, o problema é a luta. Não é a luta, irmão. Se você olhar para a luta e dizer: é um propósito, Deus está permitindo, eu vou passar, tudo vai ser diferente. Agora enfrenta a luta como um demônio, para você ver, como um castigo de Deus. Isso vai fazer você sofrer 1000 vezes mais. Eu quero que você fique de pé comigo esta noite. Jesus cola a orelha do soldado. E a Bíblia diz que o Judas dá um beijo em Jesus. Quem? Judas. Aí Jesus olha para o Judas, pastor Juliano. Irmãos, isso aqui, Jesus ensina para a gente o que é possível. Se não fosse possível, ele não ensinava. Quem está vindo é o Judas. Quem está vindo? Tem gente que a vontade não é nem dizer Judas, é vontade de dizer capeta. Pastor, aquilo não é o capeta. Aquilo é um demônio. Quem está vindo é o traidor. O traidor do Filho de Deus, do inocente. Aí o traidor está chegando. Jesus olha para ele e diz o quê?
Ô amigo. Ô amigo. Por que tu vieste? Jesus disse para o Judas, não precisava disso. Por que a gente quer que Deus mata quem trai a gente? Por que a gente olha para alguém que está sofrendo e fez mal a gente e tem aquilo? Tem uns crentes, irmão, que até espiritualizam. Tocou em mim, ó. Está no leito. Ele fala isso com a maior alegria do mundo. Deus está tratando. Tem ou não tem? Tem uns que é pior, irmão. Tem uns que faz oração de feitiço, macumba. Tem uns que faz macumba na oração. Eles pedem para Deus fazer coisas que só o diabo faz. Mata, destrói Deus. Põe fogo, Deus. Você está pedindo para a pessoa errada, você tem que pedir para o capeta fazer isso. Isso não é minha obra. Minha obra é perdoar. Minha obra é reconciliar. Minha obra é ajudar. Você está pedindo para mim coisas que eu não posso fazer. Quem faz isso é o diabo. A gente tem muita dificuldade de olhar para o Judas. E Jesus ensina para a gente que, como homem, é possível olhar para o traidor e chamar ele de amigo. Eu falei, Jesus, por que o senhor chamou Judas de amigo? Jesus disse assim, porque ele não era meu amigo, mas eu sempre fui amigo dele. Não cobre das pessoas um sentimento igual ao seu, porque cada coração é um coração. Ah, pastor, eles não querem amar. Ama você. Eles não perdoam, perdoe você. O coração dele é alheio. Você não tem como mandar no coração de alguém, ainda que isso te faça sofrer ou te decepcionar, mas é o seu coração. A obra de Jesus é essa. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai para a cruz, e quando chega na cruz, com a coroa de espinho, lançaram sorte sobre as suas vestes, furaram ele com uma lança, penduraram ele no madeiro. Lá na cruz, sabe o que ele fez? Outro amigo. O ladrão olha assim, vê escrito em 3 idiomas: Rei dos Judeus. Alguém diz para Pilatos: não, você não pode dizer que é Rei dos Judeus. Você tem que escrever lá, ele se diz Rei dos Judeus. Pilatos disse, o que está escrito, está escrito. Eu não retiro. O ladrão olha e diz assim, é rei? Mas se tem rei, tem reino. Se é rei, tem reino. Ô rei, o senhor lembraria de mim? Só pode se lembrar de mim quando o senhor entrar no seu reino. Jesus olha sangrando e diz, em verdade te digo, hoje ainda, hoje ainda, estarás comigo no paraíso. Por que quando tudo vai mal para a gente não quer falar de Jesus para as pessoas? Pastor, como que eu vou falar que Jesus cura se eu estou doente? O que tem a ver uma coisa com a outra, irmão? Pastor, como que eu vou dizer que Deus abre porta se a porta está fechada para mim? Irmão, essa doutrina não é bíblica, ela não é de Deus. O evangelho é ser, não é ter. Você não tem que provar nada com o que você tem. Você tem que provar com o que você é. Jesus olhou para o ladrão e disse assim, olha, hoje ainda, você quer ser meu amigo? Jesus salvou um homem na cruz. A Bíblia diz que às 3 da tarde, ele grita, está consumado. Diga, está consumado. Não, mais alto. Oh, fechei a Bíblia, diga de novo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Nasci, vivi, cumpri o propósito e agora está. Você não pode viver a metade do propósito. Você não pode ser crente a metade da vida. Fé não é como o tempo de trabalho que você aposenta. Ah, pastor, tem 32 anos de fé, vou encostar. Não. Aquele que perseverar até o fim, esse. É esse. Eu não vou mentir para os irmãos, não tem promessa para os outros, é para esse. Pastor, e os outros? Não, os outros não vão ser salvos. A promessa é só para quem vai até o fim. E tu, Daniel, vai até onde? Até o fim. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que a vida não é feita só de sorrisos, mas quando você terminar os seus dias,
seja com teus filhos, com os teus netos, seja numa igreja, na sala da tua casa, onde foi, você vai poder abrir a boca e dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Levante as suas mãos aos céus, feche os teus olhos. Há uma porção de graça sendo derramada sobre a tua vida esta noite. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque Deus vai te dar força para passar pelo Getsemane. Não deixe a tua cruz. Não deixe o propósito pela metade. Pode glorificar a Deus, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Há uma porção de graça, de força, de renovação sobre a tua vida esta noite.